Olá. Vamos agora para nossa última etapa dessa terceira parte, respondendo mais algumas perguntas relativas à estratégia disruptiva. E a primeira delas é essa aí, ó. Quais os produtos desenvolver a executar uma estratégia disruptiva? Normalmente, depende. Quais segmentos de mercado a gente deve se concentrar? Depois nós vamos comentar o que é exatamente a segmentação, mas qual é a parte do mercado que a gente deve apontar os nossos esforços? Mais uma vez, depende. Depende de quê? Como como antecipar quais recursos e funções do produto os clientes desses segmentos irão ou não valorizar? O nome do jogo, como eu já disse no momento anterior, é segmentação. Vamos falar sobre isso. Por fim, como comunicar os benefícios dos produtos aos clientes e qual a estratégia de construção da marca que pode criar um valor duradouro, né, para que a inovação disruptiva realmente pegue tração. Foco nas necessidades do cliente, não na necessidade do fornecedor do serviço ou do produto, né? Então a gente não pode se apaixonar pelo produto, mas entender qual a necessidade do cliente que nós queremos atender, efetivamente. É, Theodore Levitt, em 1965, quando escreveu A Miopia de Marketing, explicava uma coisa muito interessante. Nós estamos falando de 60 anos para trás, quase 6 décadas para trás. Ele mencionava o seguinte, que as pessoas não vão na loja de ferramenta comprar uma broca de 1/4 de polegada. Elas querem um buraco de 1/4 de polegada, ou seja, elas querem resolver um problema. E o problema não é a solução broca, o problema é o buraco que ela vai fazer. Se eu tivesse uma outra maneira de fazer um buraco, né, e hoje em dia existem outras formas de fazer isso, mas a lógica é não o que vai resolver o meu problema, mas qual problema vai ser resolvido. Então, é muito comum os fornecedores de solução se perderem na solução sem entender qual o problema que eles querem resolver. E normalmente o que o consumidor faz, ele é como se ele, entre aspas, contratasse uma tarefa para resolver um problema, né, para resolver um trabalho específico. Então, em vez de se concentrar no produto, nós temos que tentar identificar qual é esse trabalho específico que o consumidor precisa e, portanto, está disposto a contratar essa tarefa, né? Ou seja, nós temos que entregar essa solução, mas depois que a gente passa a entender qual é o trabalho para o qual ele está contratando a solução. Aqui nós entramos com essa lógica da segmentação baseada na circunstância e não no consumidor. Então, aqui, por exemplo, numa tipificação de fast food, né, com milkshakes e tudo mais, eu tenho o mesmo consumidor pagando por dois produtos diferentes. Pode ser o pai, ou os pais, né, o pai ou a mãe, a caminho do trabalho, que quer evitar perder o horário e aí sai de casa apressado e pega um milkshake no caminho para comer no tráfego, que é uma coisa muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, ele está querendo um milkshake para resolver um problema dele, dele ou dela de alimentação a caminho do trabalho, lá no commuting. É, já quando ele está com a família no final de semana, o que ele quer, na verdade, é um milkshake infantil para acalmar as crianças no banco de trás. Ou seja, a circunstância é outra, o produto é outro, a solução é outra. Então, não é o consumidor que a gente está observando, mas e sim em que circunstância que ele quer o determinado produto que vai resolver o problema dele. Ou seja, qual é o que ele está contratando em termos de tarefa para resolver o problema. E o fundador da Sony, Akio Morita, já tinha descoberto isso lá atrás, porque ele falava isso aí, ó, abre aspas.
observe atentamente como as pessoas vivem, né? Tenha uma noção intuitiva do que elas não podem querer e depois siga em frente. Não faça pesquisa de mercado, né? Bem radical, fecha aspas. Basicamente, ele criou o radinho de pilha porque na época em que se buscava a definição de um sistema de som hi-fi, né, high definition, eh, ele identificou que o público-alvo japonês gastava muito tempo no transporte para o trabalho, né, de trem, da periferia para cidades grandes, e queria ouvir alguma música, ouvir notícias de maneira móvel, né, mobilidade. E aí ele veio com o conceito do radinho de pilha, e isso aí foi o primeiro degrau no que tornou a vantagem competitiva da Sony, né, o posicionamento dela de mercado, com a capacidade que ela desenvolveu de miniaturização, basicamente entendendo qual o problema que o cliente dela queria resolver. E aí, quando nós temos eh, diferentes estratégias disruptivas, nós vamos ter estratégias diferentes para se chegar lá. Por exemplo, quando a gente está com uma estratégia disruptiva, aquela mais tradicional, né, low-end, ou seja, existe uma tecnologia de sustentação que os líderes estão lá no high-end entregando o melhor que podem para os seus clientes fiéis, entre aspas, porque eles vão ficar fiéis até que essa nova disrupção low-end surja no horizonte, resolvendo mais por menos. Então, para os estrategistas do low-end, eles vão procurar novas aplicações mercado acima. Então, eles vão melhorando o produto até chegar num grau de satisfação do high-end, né? Ou seja, qual é uma coisa que começa com um negócio de baixo custo, que é capaz de atender as necessidades daquela fronteira do high-end. Por outro lado, se eu tiver num mercado completamente novo, não é essa a solução que vai ser encontrada. E por quê? Porque novos caminhos, novos mercados vão implicar em caminhos que ainda são desconhecidos, porque se são novos mercados, ninguém passou por ali ainda. Então, escolher as melhorias corretas vão ser críticas para que se consiga trilhar esse mercado. Tá? Não é simplesmente observar pequenas melhorias, não. E agora vamos falar sobre ou seja, o nome do jogo é segmentação, mas vamos ver alguns problemas típicos de quem quer e precisa segmentar o mercado. E aí, algumas soluções para erros típicos de segmentação. O primeiro desses erros típicos é o receio de estabelecer um foco de mercado, né? Então, daqui a pouco eu explico por que que esse Subaru Forester está na tela, mas, em geral, o mercado de massa, o mercado de volume, eh, os executivos de plantão vão querer atingir o maior mercado penetrável possível, porque é ali que está o dinheiro. E aí, com isso, eles fazem coisas que têm que atender de A a Z, e isso, na verdade, é muito temerário, porque é difícil achar algo na linha do Toyota que serve para quase tudo, né? Mas se eu preciso de algum produto específico, e aqui o Subaru é um excelente exemplo, porque eu tive a oportunidade de viver nos Estados Unidos e até me apaixonei pela marca, comprei um para mim, inclusive, por pura paixão, porque não é a mesma necessidade que se teria lá. Mas quando a gente observa os carros no cenário norte-americano, a gente vai vendo o seguinte: quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais na direção do polo, e quanto maior a altitude, né, região montanhosa, maior é a quantidade de Subaru que a gente vê nas ruas, porque é um carro extremamente confiável e ele já vem, ele já nasce com tração 4x4 comprovada, assim, é um carro que nasceu assim em 1972 e ele foi evoluindo, ganhou uma quantidade absurda de rallies, é tida como uma das melhores, se não a melhor tração full, né, AWD que existe no mercado.
e eles miraram naqueles consumidores que querem ir para os outdoors, ou seja, aquelas pessoas que querem passear no final de semana nas montanhas, andar de bicicleta, andar de esqui. Então, quanto mais montanha, mais neve, mais problema de tração, mais Subaru a gente vê na paisagem. Todo o automóvel da Subaru, com exceção de um esportivo criado recentemente, há coisa de 15, 20 anos, que é o BRZ, todos eles são tração permanente. E todos eles muito confiáveis. E assim, aquela necessidade de fazer foco é o que determinou o sucesso da marca. Então, quando as marcas ficam querendo atingir gregos, troianos e baianos, como eu costumo brincar, cai no meio da quadra, né? Conversa de tenista, ou você sobe na rede ou fica no fundo de quadra, ou seja, se você ficar no meio vai tomar uma bola no pé, não dá certo. Então, não se pode ter medo de estabelecer foco nas soluções da segmentação. Então, o segmento para a Subaru ficou muito claro. O meu público-alvo tem um problema, ele quer contratar um carro para resolver a tarefa de subir na montanha, de andar na neve e de maneira confiável e despreocupada. O segundo erro é aquela história do martelo, né? Para quem o martelo é sempre tudo é prego e tal. Os executivos sêniores eles exigem uma quantificação das oportunidades, ou seja, eu quero saber exatamente o tamanho do mercado e aí aquilo ali é que vai definir o meu esforço. E ao invés de tentar entender como que aqueles consumidores eles funcionam, o que que eles querem ver resolvido. Ou seja, ele não está enxergando o consumidor e ele não vai acertar nunca a necessidade do consumidor se ele mira no consumidor em si, sem entender qual é a necessidade que esse consumidor quer ver atendida. Então, um problema sério de segmentação, de novo, não é uma segmentação baseada na circunstância. Qual é a circunstância de uso do produto por aquele consumidor? É aquela que atende a necessidade. Não é o perfil demográfico, velhos, jovens, homens, mulheres, pobres, ricos, enfim, não é simples assim. Aí vemos o terceiro erro de segmento de classificação que está ligado à estrutura dos canais de distribuição, né? É muito comum nós vermos os canais de distribuição sendo agrupados pelos produtos, tá? Isso funcionou durante um tempo, é óbvio, eu vou comprar produto tal, eu vou no canal tal. Isso começou a cair por terra quando o Michael Dell tirou o middleman lá, né, entregando os computadores diretamente, e isso foi agravado ainda mais com o advento do e-commerce, né? Então, assim, a estrutura de canal de distribuição via internet resolve seus problemas de maneira bem descentralizada. Então, assim, é muito problemático querer colocar tudo numa prateleira e achar que aquilo ali vai resolver seu problema. Por fim, um erro típico de segmentação é o não entendimento do porquê do cliente, né? Por que que ele está querendo consumir o seu produto? Porque quando eu coloco simplesmente uma marca, né? Eu vou fazer a divulgação da, da minha marca com foco nos produtos que eu estou entregando ou nos consumidores que eu acho que vão utilizar aquilo ali de uma maneira pura e simples, a chance de errar é muito grande. E um exemplo clássico de alguém que resolveu isso muito bem foi a cadeia de hotéis Marriott, né? Porque você não pode querer, por exemplo, que um hotel atenda todos os clientes possíveis, porque diferentes bolsos, diferentes circunstâncias, lembrem disso. A segmentação, e às vezes o mesmo cliente, ele vai ocupar o hotel em diferentes circunstâncias. Eu estou viajando a serviço, pessoa jurídica, ou estou viajando pessoa física? Se eu estou viajando pessoa física, visitar a família, ou estou levando
esposa para uma segunda lua de mel, ou é uma viagem com as crianças para um ambiente descontraído, de aventura e tudo mais. Então, a cadeia Marriott, ela fez várias estratificações em função da circunstância em que o hotel seria utilizado. É luxo, é negócio, é lazer com família, de aventura, turismo de negócios. E para cada um ela botou um sobrenome, Marriott isso, Marriott aquilo, eventualmente uma submarca, e a gente vê isso no mundo dos automóveis. Então, você quer um Toyota de luxo, ele se chama Lexus. Você quer um Ford de luxo, ele se chama Lincoln, e assim vai. Ou seja, a circunstância que vai determinar a divulgação da marca, a propaganda da marca, e não o consumidor ou o produto que eu estou entregando. Isso porque toda vez que alguém quer é, como é que eu vou dizer assim, prever a necessidade do cliente sem entender o cliente, chance de dar erro. Ele tem chance de dar erro. Então, por exemplo, as pessoas elas têm uma ligação afetiva às fotografias tiradas ao longo da vida dela própria, dos seres, dos entes queridos e tudo mais, e isso cabe muito bem dentro de um álbum fotográfico. Né? Com o advento da computação e de câmeras digitais e tudo mais, as pessoas querem tentar mudar a necessidade dos consumidores sem que eles queiram ter isso efetivamente resolvido. Então, assim, é muito comum. Eu pego meu celular aqui, eu tenho, sei lá, acho que umas 5.000 fotos ali. Mas quando eu quero achar a foto do verão de 2018, é praticamente impossível. Quer dizer, acho que a Apple até marca as fotos em função de data, mas mesmo em 2018 vai ter milhares de fotos. Então, tem certos problemas que não pediram para ser resolvidos dessa maneira e não é uma tecnologia simplesmente capaz de fazer isso que vai resolver, porque senão vai ser tão inútil quanto uma galocha furada, por exemplo. Né? Ou seja, um produto voltado para ajudar potenciais consumidores a fazer algo que eles não estavam priorizando, não vai ter sucesso. Eu tenho que procurar um problema para resolver, um problema que eles identifiquem como tal, né? Senão nós teremos coisas inúteis como essas. E com isso, meus caros, nós concluímos esse primeiro tópico da terceira parte, que é a construção e aplicação de teorias, quando a gente verificou aqui as características típicas da inovação disruptiva. Agora, no segundo tópico, né, no próximo segmento, nós vamos falar da gestão de mudança, que é uma parte muitíssimo importante da inovação para ser simplesmente tratada como um subcapítulo. Ela merece um capítulo à parte, a gente vai explicar por quê no próximo momento.